Pronto, aqui para mim tá gravando. Então, boa noite, turma. Sejam muito bem-vindos pela terceira vez. É, eu estou muito feliz, falo pelos dois, né? Eu e o professor Alê. A gente está muito feliz de estar aqui nesse momento. É, é a primeira aula, né, que a gente oferece do canal 108. E é assim, é uma alegria de verdade ter vocês aqui com a gente hoje. Todo começo é muito auspicioso, né, muito especial. E esse aqui tem um significado muito grande e vocês vão entender por quê, né? Esse espaço aqui, ele nasceu dessa parceria, né, minha com o professor Alê, e da nossa necessidade muito assim sincera de trazer mais profundidade para o yoga, sabe? Não que não tenha profundidade suficiente, porque o yoga é uma filosofia muito profunda, vocês vão ver, mas às vezes a gente encontra um yoga de Instagram, né? Ou às vezes um yoga de academia, coisas mais rápidas, assim, muito superficiais. E aí vai enchendo um pouco, né? Não sei, a gente se sentir insatisfeito mesmo, né? Porque a gente sabe a profundidade que tem isso aqui. E aí a gente já trabalha junto há um tempo, a gente fez uma formação junto, eu e o professor Alê, lá em 2000 e na época da pandemia, não lembro, 2020 foi a formação que a gente fez junto de Hatha Yoga. E desde então a gente se afinizou muito em várias questões de valores mesmo, né? Com relação à prática. E a gente já fez retiro junto. Inclusive o Soul Yoga, que é a minha página, que deve ter gente aqui que me segue, não sei. É a minha página de yoga, né? Ela foi iniciada por nós dois. E aí depois eu acabei ficando com a página, dando seguimento a ela. Então, assim, essa parceria aqui já é uma parceria já de um tempo, né? E a gente veio da área da saúde, né? O Alê, ele atua como educador físico já há muitos anos. Ele vai falar melhor depois na hora que ele for se apresentar. Eu estou me formando em fisioterapia agora. E o que a gente percebeu, né, com o tempo de formação e dando aula e trabalhando com yoga, é que por mais que as posturas do yoga, né, sejam importantes, não é isso que mantém a gente na prática, né? Quando alguém procura yoga só por um resultado físico, eu sinceramente acho que tem métodos muito melhores para isso, né? Se você quer fazer yoga para melhorar o seu corpo físico, eu acho que tem muitas outras coisas legais para você fazer também. E o yoga a gente sabe que não é só o físico, né? E o que transforma a gente e o que tanto nos transformou foi, na verdade, a filosofia por trás dessa prática. A respiração, a meditação, né? Esse estilo de vida mesmo que o yoga tem, que é uma coisa muito fantástica na minha visão. Quando eu comecei, né, a estudar o Yoga Sutra lá atrás, o Bhagavad Gita, né, o Vedanta, que a gente vai aprender nessa aula melhor, é, foi no meu primeiro curso de formação. E assim, sabe quando algo dentro de você muda, se transforma mesmo, sabe? Eu lembro que os estudos, eles faziam muito sentido e me pegavam, assim, num lugar muito mais profundo de transformação interna, assim, que eu nunca tinha visto. Então, eu percebi que eu era uma pessoa muito sedenta, né, por sentido, por propósito, né, e foi através desses estudos que eu comecei a encontrar um pouco desse preenchimento, sabe? Dessas minhas respostas, assim, que eu buscava. Eu acho que, de certa forma, todo mundo que vai parar no yoga tem um pouco disso, sabe? É minha teoria. Que a gente poderia estar em qualquer lugar, a gente poderia estar, se fosse só pelo movimento, a gente poderia estar na dança, a gente poderia estar na corrida, e a gente está aqui, né? Então, assim, tem esse algo aqui muito mais profundo que junta a gente, que a gente vai falar hoje. Então, eu vou apresentar um pouquinho do canal 108, né, e da nosso propósito com ele. O canal 108, então, é isso, é a busca pela profundidade mesmo, né?
É um espaço de encontro para quem está querendo ir além da superfície, né? E o nosso chamado mesmo para criar uma comunidade de professores e de praticantes que queiram se aprofundar ainda mais, que sentem que o yoga é muito mais disso que a gente vê no Instagram hoje em dia, né? É, eu também, o canal 108 também é um espaço, né, para integrar conhecimento filosófico e científico. Por quê, né? Eu sou da fisioterapia e o Alê é da educação física. E a gente percebeu, né, que a gente tem muito para somar com isso também, com anatomia, com fisiologia, com biomecânica, né? Porque a gente sabe que falta base mesmo, né, para um professor de yoga que não estuda a área da saúde, também, né, precisa dessa base. É muito importante, né? Porque a gente está lidando com corpos, a gente está lidando com pessoas, né? Pessoas em busca de saúde. Quando a gente está dando uma aula de yoga, quando a gente vai numa aula de yoga, a gente está buscando saúde física, saúde mental, saúde emocional, né? Então, a gente entende que o propósito do canal 108 é unir a filosofia antiga e também a ciência, né? O que a gente tem de concreto hoje em dia aí, que nos ajuda tanto. Vou me apresentar um pouco agora para vocês, né? Eu sou a Maiara, mas todo mundo me chama de Maia, gente. É meu apelido, assim, já há muito tempo. Acho que se eu falar meu nome, que meu nome é Maiara, assim, para quem já convive comigo há tanto tempo, acho que a pessoa até fica surpresa, porque eu só sou chamada de Maia, né? E eu dou aula de yoga já mais ou menos, assim, tenho 6 anos, né? Mas eu fui para essa prática tem mais de 10 anos. Sempre busquei muito autoconhecimento, porque sempre tive muitas questões internas e eu queria responder essas questões internas. Eu queria, como eu falei para vocês, né, preenchimento, propósito, sentido. Eu queria algo a mais, né? O meu foco sempre foi na Hatha Yoga, mas eu também tenho formação em Vinyasa Yoga e também fiz uma formação aí específica de yoga para gestantes, né? E é isso, assim, hoje, né, além do yoga, eu mergulhei na fisioterapia, e estou me formando aí justamente porque o yoga me despertou esse desejo de entender o corpo mais a fundo, sabe? Como eu falei para vocês, né, a gente se forma como instrutor de yoga e a gente está muito cru, né? E a gente está lidando com corpos, a gente está lidando com pessoas que querem saúde ali na prática, né? Então eu fui atrás, eu fui buscar mais através da fisioterapia, né? E eu sou esse tipo de pessoa, o tipo de pessoa que quer entender o que está ensinando, sabe? Eu tenho uma mente muito investigativa, eu quero aprofundar, eu quero ir atrás, eu não vou me contentar, gente, com o superficial, eu sou chata, entendeu? Eu gosto de base, eu gosto de raiz mesmo, sabe? E é isso, yoga pra mim, assim, é uma jornada, né, de libertação. E é isso que eu tento passar mesmo para os meus alunos, para quem está me escutando, para vocês aqui agora, né? Que não é sobre postura, é muito mais, é sobre essência, sabe? Então é isso, eu vou passar a palavra agora para o professor Alê, ele vai se apresentar e ele vai começar a introduzir aí o nosso estudo de hoje, né, de filosofia do yoga. Passa a palavra. Maravilha, minha amiga professora Maia. Maravilha, querida. Então, boa noite, pessoal. Boa noite para quem chegou depois. Kátia tá aí, Eliane tá aí, pô, pessoas amadas aí, queridas. Eliane que foi minha mestra também, minha professora, com muito orgulho aí, me ensinou muito de Hatha Yoga e está aqui prestigiando também a nossa aula. Então, pessoal, eu sou o Alexandre Abrantes, né? Mas assim como a Maia falou, muita gente me chama de Alê, né? De forma carinhosa e eu gosto, tá? Eu gosto de me sentir humanizado, me sentir mais próximo, né? Porque uma coisa que eu e a Maia a gente fala bastante é tirar uma ideia de, às vezes, de uma hierarquia vertical, sabe? Porque a gente assiste aula e quando a gente vai assistir aula a gente parte de um pressuposto que a pessoa que está falando ali, ela tem algum conteúdo que a gente não sabe e a gente vai aprender. Mas, assim, sempre é uma troca. Eu estou sempre aprendendo, eu sou um eterno estudante,
assim como a Maia falou, essa ideia da curiosidade, da mente investigativa, isso é uma constante, né? Eu gosto sempre de pensar que até o último dia eu quero estar aprendendo. É a minha meta aí até o último dia aqui nessa vida, quero estar aprendendo. E é nessa e em todas as outras também, né? Então é sempre uma troca, que a gente possa sempre se olhar de igual aqui assim, né? Por favor. Então, estou aqui para aprender tanto quanto vocês. Então, tantas vezes assim eu posso também não saber algumas coisas e com toda a humildade vou falar que não sei e vou buscar saber e depois vou trazer para vocês também, tá? Porque é um eterno aprendizado. Bem, então, Ale Abrantes, eu sou educador físico já há 20 anos, né? 21 anos de formado, já estou há 2 décadas aí dando aula. O yoga entrou na minha vida num momento de ansiedade, que eu fui buscar, então, uma ferramenta para controlar a minha ansiedade. Eu estava muito perdido em vários questionamentos da minha vida profissional, principalmente. Então, fui procurar uma colega da academia, a professora Lúcia, ela me orientou e ela foi minha primeira professora, minha primeira guia, né, nesse processo. E aí a gente está falando de mais ou menos uns 15 anos atrás. Desde então, eu tenho uma estradazinha aí dentro do yoga e foi a Eliane que está aí assistindo aula, e por isso que eu citei ela com tanto entusiasmo também, que foi quem me empurrou de vez assim para dar aula de yoga, né? Ela que me instrumentalizou, me ensinou tanta coisa ali da forma mais tradicional que o yoga, que o conhecimento é passado, que é de boca para ouvido, né? Passando ali de professor para aluno e me fomentando com livros, né? Com instrumentos. Então, ela é uma das minhas referências, a professora Glória Arieiro, o professor Pedro Cooper, com quem eu tenho estudado hoje em dia, são grandes referências. E eu tenho uma bagagem aí também, né, com terapias energéticas. Eu já fui formado em acupuntura, sou mestre de Reiki. Recentemente agora fiz o curso de apometria. Então, assim, eu vou investigando o trabalho de uma forma mais integrativa, justamente por entender que nós somos muito mais do que o corpo. E apesar de eu ser um profissional da área de saúde e do movimento, eu entendo que o impacto do movimento ele é muito maior do que só no corpo, só na fisiologia, só na anatomia, só na biomecânica. Ele tem um impacto profundo social nas atividades em grupo, ele tem um impacto na mente, né, através dos hormônios, através da maneira como a gente aprende a fazer o exercício para controlar nossa mente, para administrar nossos pensamentos e as nossas emoções. E o yoga me trouxe muito isso daí. Então eu continuo investigando, né? Isso daí, sou terapeuta também, então atuo como terapeuta, como professor de yoga e como personal trainer. E trabalho então juntando um pouquinho disso daí, né? Corpo, eu gosto de dizer corpo, mente, espírito, mas sem um viés religioso, tá? Só entendendo esse espírito como algo que transcende corpo e mente. E a gente faz essa tríade porque aqui a gente vai entender que é um lugar laico, que a gente vai respeitar qualquer manifestação religiosa sem nenhum enfrentamento, e também aquelas pessoas que não têm religião, que não se sentem vinculadas a nada e não têm uma crença, e tudo bem, né? Uma crença em Deus, ou como você quiser chamar, tá bom? Então a gente vai seguir aqui. Pessoal, eu vou compartilhar é, uma apresentação, tá? Eu não estou conseguindo compartilhar ela do jeito que eu queria, mas eu acho que vai dar certo botar ela na tela inteira aqui. Hum, compartilhar. Eu vou ficar aqui aparecendo no cantinho para vocês, ó. Então, vamos lá. Só queria aumentar isso aqui um bocadinho, mas não tô conseguindo. Bem, vocês estão conseguindo ver ou não? Não está aparecendo? Está muito pequenininho? Tá bom, Não, tá tá legal? visível. Tá Tá legal. visível? Então tá Tá bom. bem Tá, visível. Fica tranquilo. vamos seguir assim então. Bem, pessoal, então a Maia já apresentou um pouquinho da proposta do canal 108, né? Aqui está que a gente vai falar um pouquinho na nossa, para cá, na nossa aula. Vou falar o canal 108, o que é yoga, um breve histórico, falar sobre os darshanas, as escolas filosóficas, o que é Vedanta e onde é que o yoga e Vedanta eles vão somar forças.
nesse processo do autoconhecimento, e falar aqui também brevemente sobre simbolismo, tá? Então, a Maia já falou um pouquinho, né? Mas aqui tem uma breve introdução, falando que o Canal 108 é esse espaço que nasceu dessa conversa, da nossa necessidade de ter um espaço, mesmo que virtual, um espaço de aprofundamento e de conexão, porque a nossa ideia também não é só passar o conhecimento, mas gerar novas conexões, porque a gente sabe que esse caminho do autoconhecimento, ele por vezes pode ser um caminho solitário. Solitário porque, às vezes, quem está mais próximo de nós, amigos, familiares, às vezes até o nosso companheiro, a nossa companheira, não acompanham o mesmo processo que a gente, não tem um tempo, um timing, às vezes, que é igual. Então, às vezes, você pode se sentir um pouco solitário para ter algum tipo de conversa, para se aprofundar em algum tema, ter algum tipo de conversa assim mais filosófica. Então, a nossa ideia é fomentar esse espaço de conexão onde a gente vire realmente uma sanga, tá? Um grupo de pessoas, uma comunidade ali onde nós possamos nos apoiar, nos amparar, tirar dúvidas e assim ser realmente um espaço ali, um coletivo, tá? E claro, com foco no autoconhecimento também e na aplicação dos valores que o yoga propõe. Então, a ideia é andarmos juntos nesse caminho do yoga e do Vedanta e expandindo a nossa consciência, né? Saindo de uma consciência um pouco mais limitada e cada vez a gente podendo ampliar um pouquinho mais a nossa percepção. Bem, é um grupo de estudos, tá? A ideia aqui é ter a aula, ter o estudo, né, em cima das temáticas dos textos que a gente vai trazer, trazendo os textos da tradição do Yoga e do Vedanta, propondo reflexões, práticas e partilhas também. Então, o yoga aqui ele é visto como um caminho e não como um fim, tá? Então, como a Maia falou, né, aprofundando um pouquinho mais, a gente vê o yoga como esse caminho de prática, de disciplina, para que a gente. O yoga ele é como se fosse o dedo que aponta a lua, né? Então, o que você quer enxergar, na verdade, é a lua. Você não quer ficar presa no dedo, você não quer se identificar com aquilo que aponta. Você quer olhar para o objetivo final. Então, o yoga aqui, ele é esse caminho para te levar a conhecer o absoluto, para te levar a se conhecer de forma absoluta, tá? Um caminho de autoconhecimento. Então, a ideia também é trazer essa integração na nossa vida cotidiana, para que não fique algo elaborado só na teoria, mas que a gente consiga aplicar isso na nossa vida, tá? Então, a ideia é trazer esse amparo e dizer como a gente também lida com isso e ajudar vocês nesse processo de alimentar uma rotina, tá? Seja ela de estudo, seja ela de reflexão ou de práticas. Bem, a proposta é pegar os textos, como eu falei, né, os textos clássicos, aí, tanto de Yoga quanto de Vedanta, propor reflexões e discussões, meditações específicas em cima dos ensinamentos que a gente vai passar, aplicação no cotidiano e promover essa transformação que vem de dentro para fora. Né? Então, como a Maia falou, o corpo melhora, sim, né? A mente melhora, mas a ideia é assim, a transformação é lá de dentro, daqui que a gente vai expandindo, e aí a pele melhora, a olheira diminui, o sorriso aumenta, né? O cabelo melhora, tudo isso, mas é consequência do que você está mudando por dentro. Você está mudando a tua maneira de se alimentar, você acaba mudando a sua maneira de enxergar o mundo, de se relacionar com os outros, consigo mesma, e acaba também dormindo melhor. Então, tudo isso daí que você vai mudando, você vai renovando a tua energia. Então, essa é a proposta. Essa transformação ela vai de dentro para fora. Não é algo que vem da superfície, mas é algo que vai lá de dentro, tá? Bem, então aqui é só um mapa mental da metodologia, né? Leitura dos versos, o estudo, os comentários. A etapa 2 seria a abertura para troca, para dúvida, para partilha e discutir o assunto. E depois aqui uma meditação guiada ou uma tarefa semanal, tá? Então seria como a gente complementa aqui a nossa metodologia. Bem, e aí vamos falar aqui um pouquinho sobre o conceito do yoga, né? Yoga, assim, muita gente pode também pensar, uma prática física, né? Alongamento, exercício de força, pranayama, meditação, aquele relaxamento que todo mundo gosta, né? O yoga nidra.
que são fantásticos, tá? Entenda que tudo isso faz parte e tudo isso é maravilhoso, mas é que eu costumo dizer, é como se você comprasse um iPhone ou um Samsung, se você não é da linha do iPhone, ou qualquer outra marca, tá? Como se você pegasse um smartphone de última geração e você fosse usar ele só para entrar no Facebook e o WhatsApp. Você comprou um negócio de última geração e está usando o mais básico ali. Só o mais simples. Você podia ter um celular mais barato, mais antigo, mais velhinho, que faria a mesma coisa para você. Você entraria no Facebook, no WhatsApp e tudo certo. Então, assim, se você tem uma ferramenta dessa, um sistema desse, né? Vamos explorar ele ao máximo, vamos usar tudo que ele tem de potencial. Então, aqui é a nossa ideia. Então, o que que é o yoga? Eu trouxe aqui alguns conceitos de algumas referências para mim, tá? Primeiro aqui o Georg Felsenstein, autor do Tradição do Yoga, tá? Tá entre alguns livros dele, né? Mas esse é um livro bem clássico, referência. Ele fala que o yoga é uma disciplina psicoespiritual de autorrealização. A autorrealização seria aqui a iluminação, a realização de quem você é de verdade, não se identificando com os seus personagens, com a sua personalidade. O Pedro, né, o meu professor hoje também, ele comenta aqui o yoga como um caminho de autoconhecimento que visa reconhecer quem somos essencialmente. Né? O Pedro até diz que ele classifica o yoga como cultura, né? Cultura, abrangendo assim, então tudo, disciplina, sistema. Então a ideia dele de cultura é algo realmente assim bem abrangente, né? História. A Glória, ela já traz um conceito de yoga dizendo que yoga é um meio auxiliar, sadhana, que é a prática, que prepara a mente para o conhecimento do Vedanta. Tá? Então aqui a gente já vê uma opinião da professora Glória dizendo que o yoga e o Vedanta eles se cruzam aqui, se complementam. E, e yoga vem do radical yud, você já deve ter ouvido falar, que significa união, tá? Então essa união seria a união do buscador com aquilo que ele busca e que é ele realizar que ele já é aquilo que ele busca. Então essa é a resolução da equação. Né? Aquilo que tu busca já é você. Então, só que assim, isso às vezes dito de uma maneira leviana, num primeiro momento pode não fazer muito sentido. E é por isso que tem tantos textos, tantos exemplos, tantos diálogos que a gente vai trabalhando para que cada vez tudo isso vá fazendo mais sentido e você vai trazendo esse conhecimento para dentro, refletindo sobre ele, porque vou fazer aqui um parêntese importante, tá? Você não acredita em tudo que eu estou falando. Você me dá a oportunidade de escutar. Então, você escuta o que eu estou te passando aqui. Então, por favor, abra o seu coração, abra os seus ouvidos para escutar, mas passa na tua peneira. Filtra, dá a oportunidade de escutar, filtra, reflete, e aquilo que você achar que vale a pena, você traz para você. E aí depois você vai sentindo essa informação em você, tá bom? Mas sempre passa no teu filtro, questiona, tira as dúvidas, e aí o que fizer sentido para você, você leva, tá bom? E às vezes a gente vai em doses que a gente vai absorvendo esse conteúdo também. Bem, algumas definições clássicas aqui do yoga, ó. Do Patanjali, né? Yoga Chitta Vritti Nirodha, e é mais ou menos essa tradução de que o yoga é a cessação das flutuações dos conteúdos da mente. Né? Então, quando a sua mente você deixa de se identificar com o teu nome, com o teu corpo, com as tuas emoções, com a tua história, aí você está praticando yoga. Yoga, então, é esse estado de cessar. Então, para o Patanjali, que é o yoga clássico, o yoga é muito focado nessa parte mental, tá? E aí tem aqui uma outra definição de Krishna na Bhagavad Gita, né? Samatvam Yoga Uchyate, que yoga é equanimidade. Equanimidade é quando você aceita da mesma maneira aquilo que te agrada e aquilo que te desagrada. Ou seja, você alcançou um nível de maturidade que se você faz uma ação esperando algo, se você recebe esse algo, você fica ok.
Se você não recebe esse algo, você continua ok. Ou seja, você não vai nem para um estado de revolta, de frustração, de raiva, e você também nem entra no estado de euforia. Você permanece ali, ó, que bom, beleza. De qualquer maneira, isso não determina se eu vou ser uma pessoa feliz ou não. Não é o resultado que vai definir a minha felicidade. Olha só que coisa maravilhosa, né? Não é o resultado das minhas ações que vai dizer se eu sou feliz. Eu sou feliz independente dos resultados daquilo que eu faço. Eu sou feliz independente daquilo que me acontece na minha vida. Eu sou feliz. A Maia até fez um vídeo outro dia falando sobre isso. Eu escolho ser feliz, então, porque eu reconheço que a minha natureza ela é plena, ela é feliz, independente das mazelas da minha história. Claro, isso é tudo uma construção ou desconstrução que a gente vai fazendo, né? Porque quanto mais dores a gente tem ao longo do caminho, a gente sabe que é difícil, né? Então é um processo, não tem pílula mágica, tudo é um processo investigativo, um processo de desconstrução da nossa identificação com essas dores que a gente vivenciou ao longo da nossa história. E todos nós temos dores, né? Alguns maiores, outras menores, mas todos nós temos as nossas histórias. E por fim, aqui tem uma definição da Hatha Yoga Pradipika, um texto da Idade Média, que diz assim, ó, Hatha Siddhi Sharira Siddhi. Hatha, né, o do Hatha Yoga, Siddhi tem a ver com purificação, e Sharira é corpo. Então a realização no Hatha Yoga vem pela purificação do corpo, porque o movimento Hatha Yoga ele trouxe esse lugar de valorizar o corpo como um lugar de. O corpo ele é divino também, porque antes o corpo era visto como um empecilho para você ter um desenvolvimento espiritual, ou seja, o corpo era aquilo que fedia, era aquilo que produzia cheiros através do suor, né? Cheiro ruim, né? Suor, gases, fezes, bafo, líquidos também que eram ditos como nojentos, né? Então você tem lá a urina, a saliva, o sêmen, né? O sangue. Então tudo isso daí lá há milênios atrás era visto como um impedimento, é como se assim, pô, esse corpo ele está me impedindo de eu ser aquilo que realmente eu sou. E o Hatha Yoga, que foi esse movimento aí da Idade Medieval, ele veio falando, não, calma aí, se tu tá nessa carne aqui, nesse corpo, então é através desse corpo que você vai chegar nessa autorrealização. Então é o yoga mais próximo do que a gente pratica hoje em dia. Só que hoje a gente vê um yoga de academia ou de estúdio, às vezes um pouco fora dessa essência que a gente está trazendo para cá, tá? Muita gente traz, e eu sou feliz por isso, por testemunhar muita gente fazendo esse trabalho, mas às vezes fica muito preso só no físico e no relaxamento. Então, a ideia é mostrar que o yoga tem uma profundidade maior do que essa. Até aqui tudo bem, tranquilos, está rápido, tá Tá fluindo. ótimo, tá tranquilo, tranquilo. Muito bem. Então, beleza. Qualquer dúvida também vocês botem no chat. Eu não vou ler agora, tá? Para poder seguir aqui, né, nas explicações, mas aí no finalzinho, a Maia e eu, a gente para dar uma lida. Se der tempo, a gente responde aqui, senão a gente responde depois no grupo, tá bom? Então vamos lá, ó. Um breve histórico do yoga, apesar de que esse histórico aqui que eu coloquei, ele é um histórico que é controverso, porque para pensar o seguinte. Lá naquela época não tinha calendário que a gente tem hoje em dia, não tinha calendário gregoriano. Não tinha uma preocupação nessa cultura em datar as coisas. Sequer tinha uma preocupação em dar autoria. Na verdade, até esse conhecimento dos Vedas, eles dizem os rishis eram os sábios que entravam em profunda meditação e traziam esses conteúdos. Sequer esses rishis assumiam a autoria, porque eles falaram: não fui eu que criei isso, eu apenas escutei. Esse conhecimento ele já existia num campo mais sutil. Eu, em profunda meditação, servi como uma antena. Entrei nessa frequência, captei
e trouxe, revelei Shruti, né, esse ensinamento escutado, e trouxe esse ensinamento para vocês, e estou passando à frente. Então, percebe que tem essa ideia mesmo dessas pessoas, né, como em outras, né, religiões ou manifestações culturais, né, o médium, o profeta, essas pessoas que entravam no estado de meditação profunda para fazer uma conexão com algo que está para além do nosso cotidiano e traziam esses conhecimentos, esses conteúdos que não eram, né, saber comum ali das pessoas naquela época, naquela região. Então, estou dizendo isso porque está escrito ali e está na apostilinha que a gente mandou para vocês que o período Védico, que era esse período inicial, onde os Vedas foram escritos, aliás, eles foram revelados, e está ali, ó, 1500 antes de Cristo a 500 antes de Cristo. Mas aí, se você for lá na Índia, isso daqui é sobre uma visão dos pesquisadores ocidentais, tá? Dos acadêmicos. Você vai lá na Índia, aí você vai ouvir algumas pessoas falando, não, Veda Vyasa compilou os Vedas há mais ou menos 5.000 anos atrás. Então a gente está falando de 3.000 antes de Cristo até 2.000 antes de Cristo. Mas ó, percebe que você tem uma margem de 1.000 anos aí também? É uma margem muito grande, é difícil a gente definir, né? Restringir isso. Então, não vamos nos preocupar com isso, porque se eles não se preocupavam com a data específica, eu vou me preocupar com isso? Não. O que importa é o quê? O conteúdo, a mensagem. Então, só para vocês entenderem também, esses Vedas são o corpo de conhecimento mais antigo, né, de que se tem relato. Então, eles têm ali aproximadamente, a gente bota aí uma casa de uns 3.000 anos atrás, 4.000 talvez, e eles foram divididos em 4 volumes, foram catalogados, categorizados por Veda Vyasa. Tá? A autoria dos Vedas, então, seria a catalogalização deles foi pelo Veda Vyasa. E eles foram divididos por tipos de mantra, por temas, e eram muito ligados aos rituais, tá? Eram muito ligados à parte contemplativa, aos rituais, ao divino, à adoração, tá? Então eram muito ligados a essa conexão com o sagrado através das ritualísticas também, da devoção. Bem, aí depois a gente anda um pouquinho no tempo, começam a vir as Upanishads, que foram depois chamadas de Vedanta. Vedanta quer dizer o final dos Vedas. As Upanishads são esses textos que começam a questionar, então, ok, quem sou eu? Da onde eu vim? Para onde eu vou? Como é que o universo foi criado? Essas perguntas que a filosofia se propõe a resolver, né, ou pelo menos a questionar, nesse período já tinham lá um tanto de sábios, de pessoas que faziam isso também, e escreveram as Upanishads. Então, muitas das Upanishads são em forma de diálogo, geralmente um diálogo entre um professor e um aluno, ou um grupo de alunos. Tá bom? Isso daí serão textos também que serão estudados aí aqui no canal 108. Bem, e aí junto com as Upanishads também vem meditações em cima desses temas e esse processo de introspecção para você buscar então essa conexão com o ser dentro de você, não só o ser fora, tá? Mas o ser dentro, entendendo que o ser dentro é uma expressão do ser que está em tudo. E aí, no período clássico, vem os Yoga Sutras, ali mais ou menos uns 200 depois de Cristo, que Patanjali, né, a autoria é dada a Patanjali, vem com uma codificação do que é o Raja Yoga, que é um yoga mais meditativo. Tanto é que você só tem uma fala ali sobre asana, sobre postura, falando que a postura deve ser firme e confortável, não tem explicando nenhum tipo de postura, até porque a asana também é uma postura de você sentar. Asana pode ser também o nome daquela esteira de palha onde você se senta. Então, asana é o lugar onde você se senta, se sentar, é a postura. Então, asana tem várias traduções possíveis. E a ideia era essa, é ter um corpo firme numa posição para que nessa posição você pudesse meditar e o teu corpo ele está tão bem ali, tão firme naquela posição que você consegue então entrar numa meditação profunda
e atingir um estado de samadhi, que é um estado que você se dissolve, mesmo que momentaneamente dissolve a tua identificação com o ego para se ver um com o todo. Que depois isso de forma permanente, né, é moksha, é o estado de libertação, liberdade do sofrimento. Bem, yoga pós-clássico, aí vem o Hatha Yoga no período medieval, como eu falei para vocês, integrando o corpo como um instrumento para a iluminação, para Kaivalya ou para Moksha, que é a liberação do sofrimento. E agora o período mais moderno, né, o período mais contemporâneo, que depois os alguns mestres, né, como Krishnamacharya e seus discípulos, né, o Iyengar, Indra Devi e entre outros, vieram para o Ocidente e o Vivekananda, né, e Satyananda, e vieram e foram espalhando o yoga aqui pelo Ocidente, mas acabou que ao longo desse processo, ao longo das décadas, acabou perdendo um pouquinho a essência no meio do caminho também, em alguns lugares, também não posso generalizar, né? Então, vamos avançar aqui um pouquinho. Tranquilo aí, nesse breve histórico, belezinha? Joinha. Então vamos lá, vamos falar aqui sobre as 6 escolas filosóficas, né? Os 6 darshanas, nem todos eles hoje em dia existem. Na verdade, essas 6 escolas, elas entravam em disputa entre elas, né? Imagina, tem um campeonato de futebol, né? Tá tendo agora a Copa do Mundo de clubes de futebol e imagina que tinha uma Copa que tinha uma disputa entre essas escolas para ver quem é que era a mais próxima da verdade, a mais próxima de estar certa. Porque de um lado você tinha escolas que acreditavam na dualidade, do outro lado tinham escolas que defendiam a não dualidade, como é o Vedanta. Então aqui estão o nomezinho delas, né? Nyaya, Vaisheshika, Sankhya, Mimamsa, Purva Mimamsa, o Yoga e Vedanta. Então, o Yoga é uma escola, um darshana desse, que é vinculado com. É como se ele fosse a parte prática do Sankhya. Então, ele tem uma influência do Sankhya que é dual, é numa ideia de que tem o Criador, aquilo que criou o mundo, e tem aquilo tudo que é criado. E são coisas diferentes, são objetos diferentes. E tem a ideia da não dualidade, que é o que o Vedanta nos traz, que é uma oposição a isso, de que tudo é esse absoluto. Não existe nada fora desse absoluto. Esse absoluto, né, afinal, o universo se fez a partir do Big Bang, né, na teoria do Big Bang, o universo ele veio do absoluto nada. Ou seja, ele saiu de um absoluto e se manifestou. Então, se ele se manifestou a partir do nada, ele veio de algum lugar que era mais sutil, se manifestou em matéria, e a partir daí, a partir dessa explosão, começou então a existir todas as outras formas de vida, né? Estrelas, planetas e a vida como a gente conhece aqui na Terra, a vida em outras tantas formas que a gente não conhece ainda através da ciência ou aqui na Terra. Então, existe aí uma pluralidade, uma diversidade enorme. Então o Vedanta ele fala, ó, não existe nada fora de Brahman. Brahman é o absoluto, tá? Que é o ser pleno, inteiro e livre. Que como ele é absoluto, a gente não consegue nem colocar isso em palavras. Como é que eu vou te falar assim? Ah, o absoluto. A gente não tem como mensurar, porque tudo que a gente consegue conceber através da nossa mente é uma forma limitada que recebe um nome, que recebe uma forma, uma cor, tem uma definição. Né? É tão difícil a gente, às vezes, nomear um sentimento, por exemplo, porque é algo imaterial. Ainda assim, a gente consegue aproximar. Agora, imagina falar do absoluto, do todo, do tudo. Não dá. É o todo, é o tudo. Né? É só isso. Então, é algo que a gente só consegue sentir. A gente não consegue racionalizar. Por isso que a ideia do yoga é ser uma prática para te ajudar a transcender essa identificação com a mente, com a razão, para que você possa acessar esse conteúdo, essa informação, porque isso não é acessível para a tua mente, tá?
Acho que tem alguém que está com o sonzinho aberto. Maia, tu vê aí, por favor? O microfone de alguém de repente abriu aí. Então a Vou ver ideia aqui. é essa, tá? Aí eu até botei aqui uma frase da professora Glória que eu achei muito bacana, que o yoga é o trampolim para o Vedanta. Não que o yoga seja menor do que o Vedanta, tá? Na verdade, são práticas que andam juntas ali, tá? Um trampolim, por quê? Porque enquanto o yoga vai te ensinar a silenciar a mente com a prática, né, o sadhana, o Vedanta vai te trazer esse conhecimento de quem você é. Então não adianta também você só estudar Vedanta, mas você não souber, não conseguir meditar, você está só na razão, ó. Você está tentando entender tudo isso só com o teu intelecto. E como eu acabei de dizer, o intelecto tem uma barreira. A gente chega até determinado ponto. Tem a partir de um determinado ponto para cima, você não vai conhecer com o teu intelecto, você vai conhecer a partir da experiência. Cada um vai viver a sua experiência. Agora, só através da experiência, sem um embasamento teórico, você também fica perdido. Você vai ficar perdido nas experiências ou você vai viver, achar que a tua vida é correr atrás de experiências. E às vezes você tem uma experiência única na vida e você vai passar o resto da tua vida correndo atrás daquela experiência de novo. Ou seja, você vai ser uma pessoa infeliz, porque você acha que depende de repetir aquela experiência para ser feliz de novo, tá? Então, tentei trazer um apanhado aqui nessa ideia e eu acho que tem mais um slidezinho aqui. Voltei sem querer. Eu acho que tinha mais um aqui que eu não estou conseguindo acessar. Hum, tá. Opa. Ah, tá. Beleza. Ó. Então, ó, Vedanta e Yoga são caminhos complementares, né? O Yoga como esse método de purificação da mente através da prática de asana, pranayama, recolhimento dos sentidos, regulação dos nossos hormônios e de conhecimento também, prática da meditação. O Vedanta como esse estudo, né? O Jnana Yoga, né? O estudo do conhecimento também. Aí a professora Glória aqui de novo citada, ó, Yoga limpa a mente, Vedanta dá o conhecimento libertador. Então aqui, como eu botei, falei sobre a dualidade, né? Purusha e Prakriti, criador e criatura, e a não dualidade, o Vedanta, que fala que tudo é Brahman, tudo é esse absoluto em diferentes manifestações. Uma manifestação que está aqui Alexandre, uma manifestação que está ali Maia, né? Pedro, Kátia, árvore, pedra, rio, planeta Terra, planeta Marte, são manifestações do absoluto em diferentes nomes e formas. E aí tem aí um dos Mahavakyas, uma das frases básicas, alicerces, né, do Yoga e Vedanta, que é Tatuam Asi, que literalmente diz você é isso. Você é isso que você procura. Ou seja, aponta para dentro. Para de procurar fora, porque a grande brincadeira cósmica, Mahalila, né, o grande jogo, Mahalila significa esse grande jogo, o grande jogo que te propuseram foi nasce e a gente vai esconder dentro de você uma coisa que você vai passar a vida inteira procurando do lado de fora. E aí você, quando encontrar essa coisa dentro, apesar de você ficar procurando fora, você vai conseguir se libertar desse jogo. Você vai continuar jogando ainda, mas você já não vai mais ficar sofrendo, procurando. Então, resumidamente, esse é o grande jogo. É você parar de buscar do lado de fora, no próximo curso, no próximo relacionamento, na próxima casa, no salário mais alto, no teu corpo assim ou no teu corpo assado, o que vai te fazer feliz. Ou seja, a felicidade ela está acessível hoje, agora. Porque é assim para todo mundo. Independente se a tua vida aparentemente parece ser mais fácil ou mais difícil, esse é da maneira como você vai lidar com isso. Entende? Esse é o ensinamento que vai te trazer aqui. É, e aí tem aqui mais um último slidezinho. E, cara, deixa eu ver se eu tenho certeza que tem mais um.
Ai, beleza. Pronto, botei ali o Ganeshinha, ó. Bem, e aí falando um pouquinho sobre os simbolismos das deidades, como eu falei, né? Uma coisa é a religião hindu, tá? Sanatana Dharma ou hinduísmo. E aí você vai falar, poxa, eles são politeístas, né? Tem diversos deuses que eles cultuam. Ah, na religião, sim, tem um culto a essas deidades. Algumas linhas entendem mesmo essas deidades como se fossem vários deuses, né? Mas o olhar que a gente tem é que isso, na verdade, é uma maneira simbólica da gente, nós seres humanos, nos relacionarmos com as forças da natureza. Afinal, como é que você vai se relacionar com o absoluto se o absoluto não tem nome nem forma? É mais fácil você humanizar uma força de prosperidade e chamar ela de Lakshmi, a deusa da prosperidade e da fartura. É mais fácil eu pegar uma energia de fim, de transformação ou de consciência absoluta e chamar de Shiva, e que é o padroeiro, né, do yoga, é dito que é o primeiro yogi, né, o Maha Yogi, né, o grande yogi, Shiva. Então, assim, é mais fácil a gente trazer uma forma humanizada, porque é algo que fica mais fácil para nós, seres humanos, nos relacionarmos. Então, quando a pessoa ali ela está se relacionando através de uma forma, na verdade ela está se relacionando com um símbolo para acessar algo que transcende isso, né? Como por exemplo, dentre outras tantas religiões, né? Mas o cristianismo, por exemplo, olha para a cruz e tem ali um símbolo da representação de Jesus Cristo e daquilo que Cristo representou, né? Da mensagem que ele trouxe, né? Então é para muito além da figura. Então, que a gente possa olhar aqui, quando vocês, por exemplo, verem, né, na aula, eu vou fazer um mantra para Ganesha, né, um mantra para Lakshmi ou para Durga. Não estou fazendo cultuando, né, uma deidade ali. Nossa, eu não vou compactuar com isso porque isso vai ferir a minha religião. Não, eu estou cultuando ali uma ideia, um símbolo, né? Por exemplo, a deusa da sabedoria, do conhecimento. Então, vou ali falar de Saraswati, né? Vou falar, pô, então quando a gente vai estudar, a gente cultua a sabedoria. Então, Saraswati Namaha, né? A deusa Saraswati seja louvada, porque é a deusa do conhecimento. Então, estamos aqui em nome do conhecimento. Bem, é, eu acho que, de uma maneira geral, era isso que eu queria passar para vocês aí nessa aula. Eu vou deixar aqui a Maia, de repente, falar um pouquinho. E se vocês também quiserem escrever alguma coisa, eu vou dar aqui uma pausa para beber uma aguinha. Maia tá aí. Tô aqui. Fala aí, amiga. Ai, gente, assim, meu coração tá. Ele sempre quando eu escuto Vedanta, quando eu escuto filosofia do yoga, né, eu fico com o coração vibrando, sabe? Porque pra mim é uma coisa que faz muito sentido, assim. E pela minha história mesmo, né, que eu acho que essa parte, assim, que eu e a Lei, a gente é muito de acordo, de trazer sempre o yoga pra parte prática da vida, né? Porque se a gente ficar ali só nos estudos também, o que é muito legal, né, o que que transforma? E eu tenho uma história de muita busca, né? Sou uma grande buscadora. Só que sabe quando você chega num lugar que você fala assim, acabou a busca? Não tem, a busca não tá fora, né? A busca, na verdade, não tem mais busca. Não tem o sentido da busca, eu já encontrei, né? E assim, todas as vezes que eu escuto isso, por mais que faça total sentido, é sempre alguma camada minha que tá enxergando ainda mais, sabe? Então, a primeira vez que eu entrei em contato com Vedanta, né, e essa coisa do yoga de, cara, tá aí dentro de você, para, se escuta, se observa, né, se ouve. Para mim foi um tchá, né, eu que era a louca dos cursos, a louca das viagens, ainda sou, tá, gente? Amo fazer curso, amo viajar, amo buscar conhecimento. Mas agora é de um outro lugar. E todas as vezes que eu escuto, porque eu acho que a gente precisa escutar várias vezes a mesma coisa, né, para a gente ir realmente fazendo essa transformação, é de um outro lugar que eu faço os meus cursos.
é de um outro lugar que eu faço as minhas viagens, né? Eu não estou buscando preenchimento mais nas minhas relações, eu não estou achando que eu tenho que ter o resultado tal para eu me sentir preenchida. Eu estou entendendo cada vez mais, né, em cada prática, em cada aula, que eu já tô, né? E se eu não tô me sentindo agora, é porque eu tô projetando fora. Mas opa, não é, não vai dar, não é isso, né? Então volta para dentro. E aí, como a gente sempre vai na nossa filosofia mesmo, né? Filosofia não, nossa metodologia, como a Lei apresentou, trazer filosofia, profundidade e praticidade também, né? Transformação prática. Eu queria propor para vocês, né? A gente pensou dessa aula ser 1 hora de aula para não ficar algo muito denso, nem muito pesado, e sim trazer as transformações e reflexões necessárias, né? Mas eu queria propor um exercício bem leve, bem simples, para a gente começar a finalizar essa aula já já. É uma pequena sensibilização que eu vou guiar aqui. Podemos chamar de meditação, né? Mas bem leve, algo bem pequeno mesmo, só para a gente integrar um pouco essas informações, sabe? E escutar da fonte de verdade, né? Que é dentro da gente. Antes disso, eu vou passar a palavra aí. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer, fique à vontade. Se tiver algum comentário, fique à vontade. Pode abrir o microfone agora e falar. E a gente tá aqui nesse momento para isso mesmo. Sem Tranquilo, pessoal? perguntas? Será que eu não expliquei bem? Ou será que eu expliquei bem? Então, não gerou dúvida. Você sempre explica muito bem, meu amigo. Muito bom, muito bom. Então E tá gostei bom, muito querido. também da fala da Maia também. Realmente, essa dupla aí tá ótima. Tá uma maravilha. Maravilha, querida. Então, Obrigada. beleza. Ale, eu também acho. Acho que você explicou tão bem que tá todo mundo assim, nossa. Que É isso. isso aí. Então tá É, bom. Então tá, eu vou propor uma pequena reflexão agora e esse movimento aí de a gente voltar para dentro um pouquinho antes de finalizar a aula, tá? Uma reflexão que me veio enquanto o Ale estava falando, que eu acho válido de trazer aqui, né? Quando ele estava falando de moksha, de libertação, né? Da gente entender, sair um pouco do nosso ego, do nosso eu, entender que a gente é além, né, disso, que a gente tem uma conexão com o todo, que é isso que vai libertando a gente desse sofrimento do eu, né? De só olhar para mim, de só para as minhas coisinhas, as mesmas coisinhas de sempre. Eu fiquei pensando muito, né, numa coisa que eu ouvi em uma das aulas de Vedanta, que moksha, libertação, ela não vem de 1 hora para outra, né? Tipo, agora eu sou a mega libertada, atingi a iluminação, sabe? Não tenho mais nada para fazer aqui na Terra. Não é assim que acontece. São pequenas libertações que a gente vai tendo, né? A gente vai entrando em moksha ao longo desse caminho, né? Por exemplo, eu tinha algo na minha vida que eu sofria muito, é, uma questão familiar aí, que eu sofria muito e eu achava que era só comigo. E eu ficava assim, meu Deus, eu sou a única pessoa que passa por isso. E aí eu ficava presa naquela história, mas tantos anos, gente, de angústia com aquilo. Até que em um momento eu entendi que eu comecei a olhar mais para isso, né, para mim, e comecei a entender que eu não era só eu que passava por isso. Inclusive, tinha tantas pessoas que passavam por isso que eu fiquei chocada. E aí, nesse momento, eu falei: Uau, olha só, como eu não sou tão importante como eu estava achando, né? Nossa, só eu passo por isso. Não, sabe? Tem muita gente passando por essa dor que eu tô passando. E isso me libertou, porque eu saí daquele eu, né, daquele ego, daquela coisa, e eu olhei e falei, tem mais, né? Então, isso são pequenos movimentos que, se a gente parar para pensar, libertam a gente completamente, gente. Eu hoje, por causa dessa reflexão, sou outra pessoa. Porque eu saí de um sofrimento que me angustiava muito, né? Então, que a gente possa refletir sobre essas pequenas libertações também. Eu vou pedir para que vocês agora estejam confortáveis. Simplesmente fechem um pouquinho os olhos.
Eu vou colocar uma musiquinha aqui no fundo, não sei se vai dar para ouvir bem, mas vou pedir para que vocês possam entrar um pouco em contato com vocês agora, perceberem o corpo de vocês como está vibrando nesse momento, com tudo que foi dito aqui, com tudo que foi vivido no dia de hoje, né? Então você está aqui agora e você consegue sentir o seu corpo, observar e sentir também a sua respiração, perceber que está tudo funcionando para você estar aqui. E aí eu vou te pedir para não alterar nada, simplesmente observar, perceber se há alguma emoção ou algum pensamento predominante nesse instante na sua tela mental, no seu corpo. Vou te lembrar que você pode se acolher, você pode se cuidar e que se julgar não ajuda. Estar presente ajuda, perceber. Quando você está presente, você se percebe melhor. E quando você se percebe melhor, você consegue se direcionar com mais clareza, com mais lucidez. Então, nesse momento, respira mais fundo agora. Pode inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca. Faz isso mais uma vez. Inspira pelo nariz e solta pela boca. Deixa aí tudo que não te agrega nesse momento. E sente esse espaço sagrado que é só seu, seu corpo, seu momento, sua presença. Isso sempre está aí para você, qualquer lugar que você estiver. Então a gente pode ir abrindo os olhos. Talvez a gente perceba que voltou um pouquinho mais calmo, um pouquinho diferente. Eu, pelo menos, assim, percebo que até meu tom de voz muda, né? Depois de um pequeno espaço, um pequeno momento mesmo, para a gente lembrar que tá aqui. É só a gente parar. Quanto mais confuso a gente tá, quanto mais perdido a gente tá, mais acelerado, mais a gente precisa, na verdade, parar e voltar para dentro. E é isso, gente. A proposta de hoje é